Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Beringer. Eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, formado em agronomia, com mestrado e doutorado na área de genética e melhoramento. E vim aqui hoje compartilhar com vocês algumas informações do software RBio. O software RBio é um software que eu desenvolvi nos últimos anos, que eu venho desenvolvendo, trabalho diariamente nele, e quero mostrar para vocês quais são as potencialidades, vantagens dele, para que ele torne mais acessível e mais utilizado cada vez mais. Recentemente, no início desse ano, de 2021, foi lançado o livro Estatística Experimental no RBio. Então, é um livro teórico-prático, onde mostra vários procedimentos de estatística experimental sendo feito todos os exemplos no software. Esse livro é gratuito, o PDF está disponível no site do Laboratório de Biometria aqui na Universidade Federal de Viçosa. Esse site eu vou mostrar ao longo dessa apresentação e todos poderemos ver como obter esse livro. Tá? Então, o RBio, quais são as características que eu posso linkar para vocês aqui? O RBio, ele teve início em agosto de 2016, ele vai fazer então 5 anos, no meio desse ano, e o objetivo dele era único e exclusivamente armazenar scripts do R em um único local. Eu ajudava muitas pessoas a fazer análise de dados, e essa análise de dados ela era feita e muitas vezes eu tinha que repetir o mesmo procedimento para pessoas diferentes. E aí ficaria salvando sempre um script para ou fazer na hora o do R para eu rodar análises semelhantes, que trocavam apenas um conjunto de dados de entrada. E devido a isso, para maximizar esse tipo de análise, eu comecei a implementar dentro do RBio, naquela época ele não tinha nem nome, os procedimentos que eu mais utilizava, e nisso o programa foi tomando forma, ganhando os procedimentos, aumentando o número de procedimentos, até que comecei a colocar algumas situações que eram necessárias de parceiros pediam: Léo, coloca isso aí para mim, eu desenvolvi esse script, mas eu queria ele salvo, e aí começou a ser esse banco, esse repositório. Tá? Aproveitei a oportunidade, coloquei ele em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, de forma a facilitar ao usuário acesso a ele, independente da sua linguagem, da sua língua padrão que ele utiliza, uma vez que ele é utilizado, o software é utilizado por diversos estudantes nossos aqui na universidade, que são de diferentes países. Tá? E o RBio, ele é baseado no software R. Software R é um software gratuito com código-fonte aberto. Então, eu quis criar um software que atendesse às mesmas indicações do R. Ou seja, o RBio tinha que ser gratuito, e o RBio, ele, apesar de não ter o código-fonte aberto, pois ele é programado em Visual Basic VB.NET, eu informo para o usuário o código-fonte que eu utilizei para fazer a análise dele. Então, eu gero um script, e esse script é, sim, liberado de forma também gratuita para o usuário. Aqui do nosso lado direito, coloco aqui a imagem da tela principal do RBio, tá? E coloco aí, tem o símbolo dele, se vocês clicarem no símbolo dele, vai abrir a página da onde que faz o download, tem as páginas do Facebook e o canal do YouTube, as linguagens, o artigo onde ele foi citado, na CBAB. Então, quando eu fiz o software, a gente submeteu esse artigo, então pode fazer o download tanto do artigo quanto do software. Tá? Tudo isso na área principal dele, na janela principal do software. Como que eu vou usar o RBio? O RBio, para nós usarmos, nós temos que primeiro fazer o download e a instalação do mesmo.
Mas antes de eu fazer a instalação do RBio, eu vou ter que fazer a instalação do R, uma vez que o RBio ele usa o R para proceder às análises, ou seja, o código que eu faço, o script desenvolvido por mim, ele vai ser carregado no R, que processa a análise e retorna ao RBio o resultado com uma interface muito mais amigável para o usuário, de forma que o usuário não necessite programar, que é uma limitação para muitas pessoas. Tá? Então, primeiro passo, nós vamos fazer o download e instalação do R. Depois, download e instalação do RBio. Depois, nós vamos copiar uma pasta de exemplos que o RBio possui. E, por fim, conferir se o símbolo decimal do computador está da forma adequada para que possa ser realizado as análises. Essas são as etapas que nós vamos seguir e vamos comentar rapidamente aqui. Então, primeira coisa, fazer download do R e do RBio. Onde que eu faço esse download? Olha, vocês podem procurar na internet onde faz o download do R, né, ou onde faz o do RBio, mas eu sempre recomendo que façam o download justamente na página do nosso laboratório, que é o Laboratório de Biometria. O link está aí, www.biometria.ufv.br. Por quê? Porque aí eu deixo o link para o RBio, o link para o tutorial do RBio, o link para o livro de estatística experimental do RBio. Quem gostaria de baixar o programa Gênesis, está o link do programa Gênesis, o link do programa R, não apareceu nessa imagem, mas vai estar um pouco mais para baixo, o link para o Selegen, ou seja, existem vários softwares que eu deixei armazenado aí no mesmo lugar para facilitar a vida do usuário. Então eu sempre sugiro, já entre no site da Biometria e por lá vocês façam download tanto do RBio quanto do R, tá? Como que nós vamos fazer o uso, então? Primeira coisa, nós vamos instalar o R. Como que a gente faz? Ao clicar naquele link, nós vamos ser direcionados para essa página que vai ter essa figura aí da número 1, né? Onde você deve escolher seu sistema operacional. No meu caso, eu escolhi aí a terceira opção, que era o Windows. Aí eu vou para a imagem número 2, vai aparecer na tela. E aí eu vou escolher lá a base, instalar pela primeira vez o R. Clico nela, vai fazer o download da versão atual. A versão atual, quando eu fui fazer o download, era 4.0.5. Cliquei nela, vai mandar se salvar um arquivo no seu computador. Uma vez feito o download e salvo, clique nele e ele vai ser executado. Aí é só mandar próximo, avançar, sempre seguindo o padrão que o R destinar para a gente. Feito essas 5 etapas, nós teremos o R já instalado. Aí nós vamos para a instalação do RBio. Foi feito um download do RBio. Dentro, né, na hora que se faz um arquivo, ele vai estar utilizado, esse arquivo é zipado, então se você usar o WinZip, o WinRAR ou outro compactador, você vai abrir por ele. Então nesse caso vão vir aí 5 arquivos dentro da pasta chamada RBio. Tá? Um arquivo é -RBio, _RBio, que é com exemplos, e os outros que são úteis na instalação. Esse instalação.txt, ele mostra o que deve ser feito, apenas como um guia para o usuário. Lembrando que tudo isso está no tutorial que tem para o software. Então, clicou no Setup exe, que é para instalar o RBio, vai aparecer essa imagem número 2, clica-se em instalar e pronto, o RBio estará instalado. Se eu clicar ali em download do artigo, vai aparecer o artigo aí que eu coloquei de número 4, que é quando foi implementado esse RBio. Feito isso, nós temos agora que fazer o que? Algumas configurações adicionais. Qual que é? Primeira dela, nós vamos copiar aquela primeira pasta _RBio para o C dois pontos. Então, de forma que fique C dois pontos, _RBio e os arquivos ali dentro. Né? Isso faz com que o RBio seja capaz de ler este arquivo e, uma vez que ele lê este arquivo com os exemplos, nós teremos um software muito mais amigável.
Um segundo ponto que é de extrema importância, e é normal as pessoas entrarem em contato comigo para tirar dúvida, e o problema é simplesmente esse, é configurar o símbolo decimal do computador como ponto, tá? As pessoas às vezes confundem e falam assim, professor, coloquei ponto em todos os conjuntos de dados, na minha planilha do Excel tinha ponto em tudo. Não, na verdade eu preciso do símbolo decimal do seu computador, ponto. Além do arquivo de dados também sai em ponto, tá? Mas é mais do que isso. Se você clicar dentro do RBio em utilitários, vai ter lá RBio configuração. Nesse em configuração vai aparecer aí qual que era a configuração do seu computador. Para isso, ele vai fazer um exemplo simples, ele vai dividir o valor de 1 por 4. Nesse caso, no meu computador, vocês podem observar que apareceu 0,25 e a mensagem embaixo. O computador está na configuração correta. Caso o computador tivesse com vírgula, apareceria 0,25 e apareceria uma nova mensagem escrita de vermelho. Seu computador não está na configuração correta, é necessário corrigi-la. E para você corrigir, você clica nesse globo que está logo aí embaixo, uma colinha, né? Se você clicar nesse globo, ele já vai te levar para o lugar no computador onde altera-se o ponto, onde altera-se a vírgula para ponto. Feito isso, está tudo pronto para utilizar o RBio. Algumas observações nós podemos colocar. Primeiro, o arquivo de entrada não pode conter espaço, nem acento, nem cedilha. Isso é uma exigência do R. Então, muito cuidado, eu coloco aí, errado. Minha tese, veja que tem um espaço aí. Isso não vai ser reconhecido. Cedilha, acento, tudo isso não vai ser reconhecido. Então, vamos evitar, vamos usar caminhos, ou seja, vamos colocar o nosso arquivo de dados num local pequeno, onde a trilha seja pequena, e observando isso aqui. Segundo, já falamos, símbolo decimal é ponto. Extensão dos arquivos que a gente usa no RBio, geralmente ponto .txt ou ponto .dat. Qual que é meu conselho? Copiar do Excel, dá um Ctrl+C no arquivo no Excel, no conjunto de dados, e cola direto no bloco de notas, salvando em .txt, ponto .txt. Tá? E não tem a possibilidade do RBio abrir o arquivo direto do Excel? Até poderia, mas para isso eu tenho que ficar mandando o usuário a instalar um pacote para ler dados do Excel, até para ler dado, instalar pacote. E eu quis evitar isso. Então, para evitar, eu não coloquei essa função. Se houvesse aí uma gigante demanda, as pessoas reclamassem absurdamente desse ponto, eu já teria trocado, mas não foi o que aconteceu, tá? Uma outra informação que é muito importante, vocês devem saber se o arquivo de dados de vocês tem cabeçalho ou não. Ter cabeçalho quer dizer que está escrito que a primeira coluna, por exemplo, é tratamento, a segunda é repetição, a terceira é variável 1, a quarta é variável 2. Existe essa primeira linha com esses nomes? Ou o seu arquivo de dados já entra diretamente no conjunto de dados? Então, isso são informações que vocês têm que saber, uma vez que vai ter que marcar essa opção para o RBio saber o que está acontecendo. Tá? Uma outra coisa é que, ao selecionar um arquivo de entrada, automaticamente o RBio cria um arquivo, um nome para ele, para o arquivo que será a saída, na mesma pasta do arquivo de entrada. Só coloca para ele uma palavra, output, para mostrar que aquilo ali é a saída. Mas este nome que o RBio colocou automaticamente por vocês, ele pode ser editado, tá? Vocês podem mudar este nome antes de proceder à análise e ele sairia com o nome correto, tá? E como o RBio, ele funciona da seguinte maneira, existe um código em R dentro dele, ele é lido pelo VBNet, o VBNet envia aquele código lido para o R, que processa a análise e retorna isso de forma que o VBNet pode mostrar para o usuário essa saída. Nessa tramitação RVBNet,
ele não aceita nenhuma acentuação. Então, se eu colocar um tio, esse tio some. Se eu colocar um cedilha, o cedilha some. Então, vocês podem ver que todos os procedimentos vão estar sem acentuação. Isso não é erro porque eu errei ao fazer ou não saber escrever. Não, isso é simplesmente para que não saia desformatado e mais feio ainda. Então, vai ter lá, data da análise. A palavra análise vai estar sem acento. Tá? Então, já é padrão, não existe acento nem acentuação no RBio. A tela principal do RBio. O RBio tem uma tela de vários procedimentos, vários módulos, e esses módulos, dentro de cada um deles, eles vão seguir o mesmo padrão. Então, por exemplo, se eu entrar no módulo análise de variância, a nova, e aí eu tenho a primeira opção, inteiramente ao acaso, DIC, vai abrir o formulário do DIC, que é um formulário padrão, onde eu tenho, número 1, um exemplo, que está dentro daquele arquivo, né, underline RBio. Eu tenho um botão de limpar tela que desmarca e apaga tudo que tiver nesse formulário. Uma vez que eu clicar no botão processar análise, essa opção ver script aparecerá visível, então nós poderemos clicar nela e roubar, vamos dizer assim, esse script, tá? O arquivo de dados, eu entro em procurar e vou chamar esse arquivo. Vejam aí que eu marquei, sim, o arquivo possui nome das variáveis na primeira linha. Se eu quiser abrir esse arquivo no bloco de notas, eu clico no botão abrir. Se eu quiser abrir esse arquivo no Excel, é só clicar nesse botão aí no símbolo do Excel que ele exporta ele para o Excel e a gente visualiza ele lá, tá? Existem pacotes em alguns procedimentos que têm que ser instalados para que a análise aconteça. Toda vez que houver um pacote que deva ser instalado uma única vez, tá? A gente só instala o pacote a primeira vez, eu vou colocar dentro uma caixinha e em cima dela eu vou colocar, olha, para realizar esse procedimento, nesse caso aí que vocês estão vendo, eu preciso do pacote ESP10. Então o usuário sabe que ao clicar em instalar pacote, está sendo instalado o pacote ESP10. Feito isso uma vez, eu nunca mais vou precisar instalar esse pacote. Se eu estiver utilizando a mesma versão do R, ele já está instalado. Se eu realizo a análise, eu clico aí em processar, vai ser gerada uma saída. Vejam que a saída está escrito dados, output a nova, é um nome automático que eu dei para ele, mas que vocês poderiam editar sem problema algum. Clico em abrir arquivo, vou ver ele tanto no bloco de notas quanto no WordPad. O WordPad aceita uma formatação um pouco melhor, nós vamos visualizar isso depois. Quando posso exportar para o Word, caso o computador possua, Excel, e posso abrir essa pasta. Uma coisa importante que muitas vezes eu esqueço de falar é que esse item número 11 que aparece, tá? O item 11 é o último aí do lado esquerdo. Ele mostra exatamente onde está o R e qual a versão do R que o RBio está lendo. Essa imagem é uma imagem antiga, tá? Nessa situação, a imagem antiga, ele estava lendo a versão 3.3.1 do R. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exemplos aqui no RBio para mostrar os procedimentos que ele possui e nós vamos ver que ele já vai estar lendo uma outra versão do R. Caso não apareça esse item número 11, quer dizer que o RBio não está reconhecendo o seu R. Então, houve um problema na instalação do R no seu computador e tem que ser verificada antes de proceder às análises. Tá? Então, o RBio nós vamos sempre trabalhar com 3 planilhas, 3 arquivos aí importantes. O da esquerda é o arquivo de dados que vai ser usado. Então, eu entro com esse arquivo de dados. Ao clicar em processar, eu vou ter uma análise realizada no RBio, que vai soltar esse arquivo que está no meio aí, ou seja, é a saída para o usuário. E após clicar em processar, eu tenho aquele botãozinho ver script, eu posso clicar nele
e vai ver o script que o R precisa para processar a análise. Por que isso é importante? Imagina que eu solto um histograma e meu histograma está de cinza ou de escala de cinza, mas você não quer. Você deseja um histograma em azul. Olha, então você simplesmente vai trocar a cor ou código de cinza do script por a cor, colocando a cor blue, por exemplo, no color que desse script. Então o usuário vai ganhar autonomia. E o resto? O resto ele não quer mudar. O resto está fazendo a análise certinha. Mantém tudo da mesma forma. Então o RBIOS sempre vai ter 3 arquivos utilizáveis. O de entrada, o de saída e o de script. Isso vale para todos os procedimentos. Tá? Módulos que nós temos aí. Vamos falar rapidamente dos módulos que nós temos. Temos um módulo de estatística básica, né? E esse módulo ele tem vários procedimentos, por exemplo, a estatística descritiva, informando máximo, média, mínimo, mediana, quartis, correlação de Pearson, parcial, genética, análise de trilha, rede de correlações, solta gráfico, regressão simples, múltipla, polinomial, probit, modelos, ou seja, você cria o seu modelo e ele testa o modelo que você deseja, teste de normalidade, uni e multivariada, simulação, ele simula um número aleatório, ele simula experimentos, ele simula planilha de campo, ele simula experimentos desbalanceados, experimentos simulados conforme os princípios estatísticos da experimentação, ou seja, o efeito do erro ele é normal, com distribuição normal, independentemente distribuído, com média zero e variância sigma 2, efeito de tratamento aleatório, então ele é normal, independentemente distribuído, com média zero e variância sigma 2G para ele, o bloco, variância sigma 2B. Então, todos esses princípios da independência entre os efeitos, tudo isso sendo levado em conta nesse sorteio de experimento. Transformação de dados, análise de sobrevivência, ajuda a construir vários tipos de gráficos, cálculos de tamanhos de amostra e efeito, e com procedimentos de identificação de outliers, por vários outros métodos. No de análise de variância, nós temos muita coisa. Existe uma área só de pressuposições, análise de variância, que muitas vezes não são testadas as pressuposições, e eu coloco lá todas elas em um único local, então eu testo a aditividade do modelo, a independência do erro, a homogeneidade, variância, normalidade, tudo do resíduo, isso é tudo testado. Eu posso entrar em análise de variância propriamente dita, fazer indique, DBC, arranjo fatorial, arranjo de parcela sub e subdividida, o arranjo hierárquico, faixa, quadrado latino, existem blocos incompletos, látices aumentados, exemplos com medidas repetidas, fazendo via modelos mistos e comparando com parcela subdividida e fatorial, qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor arranjo de matriz de correlação residual, né, de covariância residual que deveria ser analisado. Eu crio aí para análise uma nova desbalanceada, então ela é feita via soma de quadrado do tipo 3, modelos mistos tem mais aí de 40 modelos, então um fator, 2 fatores, se vai ser qual fator que é aleatório, qual que é fixo, se é arranjo hierárquico, que é fatorial, setdic, DBC, tudo isso no mesmo lugar. Ele solta o BLUP, solta o BLUE, ele já solta isso tudo para gente. A nova regressão, então se você tiver 2 fatores mais um, ele é quantitativo, o outro não é qualitativo, então você pode fazer aí, né, a nova regressão, tudo ao mesmo tempo. Ele faz análise de covariável, né, uma ANCOVA, testes de médias aí, vários testes, Tukey, Duncan, SNK, Scott-Knott, que é um teste de agrupamento de média, Dunnett, faz isso, todos eles, LSDB, né, com proteção de Bonferroni, teste T, via de análise de variância, com e sem proteção de Bonferroni. Análise de multivariada é um outro módulo que ele tem, com distância, agrupamento, componentes principais, análise de fator, manova, correlações canônicas,
análise discriminante, variáveis canônicas, análise de correspondência. Veja então que um software começou em pouco tempo, mas já tem um grande volume de análises possíveis de ser realizada nele. E não deixa a desejar para nenhum. Aqui tem um módulo só para estatística não paramétrica, então nós temos lá teste de Friedman, Cruz-Covalles, Wilcoxon, correlações de Spearman e Kendall, tabela de contingência, teste de tendência. Na área de biometria, que tem aumentado muito procedimentos de interação genótipos por ambiente, estabilidade, adaptabilidade, índice de seleção de alelo de Griffith, como a Stocker-Robson, a parte de seleção genômica ampla, então ele roda os modelos, você escolhe qual que é o modelo que você quer, né? Qual que é, eu quero rodar via RR-Bluff, ele vai rodar, eu quero um laço, um base A, um base B, CPI, ele vai fazer todos estes para nós. Dentro do módulo aí de utilitários, nós temos agora a opção de definir a trilha de dados, para vocês não terem que ficar toda hora achando a pasta que está, ele já abre direto a pasta do arquivo, né? Eu posso chamar um script do R qualquer e rodar direto dentro dele, e então ele tem essa opção. Exportar para o Excel, tá? Então eu tenho um arquivo de dados, quero mandar para o Excel, eu só abro aí, fazer tabela de médias de um conjunto de dados, então eu tenho tratamento, bloco, eu quero saber a média de tratamento, ele faz. Eu tenho um fatorial A, B, repetição, eu quero média do fator A, ele solta, média do fator B, ele solta, média da repetição 1, ele solta. Então, tudo isso auxilia e muito, tá? Outras duas funções que são muito interessantes é esse diagnóstico de multicolinearidade, que é muito útil. Muitas vezes em experimentos nós temos que, para usar algum tipo de análise, fazer um diagnóstico antes, pois existe uma inversão de matrizes e caso essa multicolinearidade seja muito grande, haveria um problema nessa inversão. Então nós somos obrigados a fazer esse diagnóstico, tá? E outro procedimento que eu particularmente acho extremamente interessante é esse aí de qual teste estatístico usar. Ele mostra uma planilha. Na verdade, essa planilha foi encontrada na internet, então eu deixo a fonte lá e ela fala, olha, se você tem um conjunto de dados quantitativos e ele segue uma distribuição normal, tá aqui, faz isso, faz uma nova, faz, né? E aí faz teste médio, não, mas ele não tem normalidade, então você vai para um outro teste não paramétrico e fala qual que é. Então ele auxilia e muito os usuários, tá? De forma geral, esta é a apresentação que a gente tem do RBio. Mas vou mostrar aqui rapidamente o RBio sendo processado, sendo aberto e realizando algumas análises. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu quiser calcular uma correlação, então eu entro aqui, ele vem todas as correlações. Eu quero calcular a correlação de Pearson. Então, ele abre a telinha, aquela que a gente mostrou, e eu tenho um exemplo. Chamo esse exemplo. Olha, vou chamar aqui um exemplo que está indique, por exemplo. Tá? Então, arquivo de exemplo está lá, vou dar abrir, e ele vai abrir para mim esse arquivo de exemplo. Está lá. Abriu o meu arquivo de exemplo. Uma vez que ele abriu esse arquivo de exemplo, eu sei que está tudo ok. Posso aproveitar mais uma vez para verificar que ele tem, né, nome na primeira linha, então eu marquei lá, clico em processar. Processou, essa telinha preta que aparece é justamente o R fazendo a análise. Vejam aqui o que eu tinha falado, olha qual que é o R que ele está lendo, a versão R4.0.5. Tá? Então é isso que está sendo feito. Eu abro o arquivo, ele solta então a saída dele, está lá. Chamei procedimento de correlação, eu que implementei no mês de agosto de 2016, então eu calculei média para os tratamentos, uma vez que eu entrei com o arquivo indique, DBC, e não com os valores de média, a correlação de Pearson foi essa aqui, e ele salva para mim uma matriz de correlação. Salva e mostra que ele salvou, está aqui o lugar dela, olha, matriz de correlação, está salva no arquivo externo, que se eu clicar em abrir, ele está lá, arquivo salvo com a matriz de correlação. Posso fazer isso para todos os procedimentos. Entro em análise de variância. Então, por exemplo,
modelos mistos, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em programar. Então eu entro aqui e vocês veem que ele tem aí 42 modelos previamente colocados. Então, eu tenho um fatorial, um arranjo fatorial em DBC, onde o bloco é fixo, o meu fator 1 é fixo e meu fator 2 é aleatório. Então, posso clicar nisso aqui. Esse é o modelo 12. Então, eu preciso, aqui, um exemplo, tá? Posso segurar, chamar qualquer um. Então, vamos chamar o 12 lá que a gente tinha falado. Quem vai fazer essa análise é esse pacote LME4. O R está aberto, olha lá, ó, preto, essa tela. Enquanto essa tela preta estiver aberta, quer dizer que o R ainda está procedendo a análise. Ela fechou, você pode clicar em abrir arquivo. Clicou em abrir arquivo, está aqui a trilha do arquivo de entrada. Quando que foi implementado? Em agosto, em outubro de 2016, foi implementado, eu que implementei isso aí, tá? E ele vai falar, olha, o modelo que você está rodando é esse modelo. Bloco fixo, fator 1 fixo, fator 2 aleatório. Tá aqui, bloco rep, fator A, fator B. E eles falam, olha, para variável 1, tá aqui. Efeitos aleatórios, efeitos fixos, né? Os blues calculados aí dos efeitos fixos, os blupes dos efeitos aleatórios da interação e do fator B. Ele vem, faz isso, solta, depois ele ainda testa o modelo. Olha, esse modelo completão, ele é dessa forma. Mas eu tenho vários outros modelos diferentes, né? Esse é o modelo completo. A minha variável em função da repetição fixa, mais A fixo, mais B aleatório, essa que é a simbologia para B aleatório, mais a interação aleatória. Mas eu posso analisar ele, ver o impacto de eu tirar a interação da análise. Então, ele vai mostrando para a gente, via A e C, B e C e tudo mais, via análise de deviância, ele vai mostrando se justifica ou não eu colocar mais parâmetros nesse modelo. Então, tudo isso é feito para todas as variáveis ao mesmo tempo, tá? Então, dentro aqui, né, então nós temos interação genótipo ambiente, estabilidade e adaptabilidade, índice de seleção. Existe realmente uma série de procedimentos. O que é importante é saber que é muito fácil trabalharmos com ele. Então, por exemplo, eu pego aqui, fatorial, AB. Olha, eu não tenho que programar nada, eu chamo o exemplo. Então, posso clicar aqui, está abrindo o meu exemplo. Abriu. O exemplo está aqui, ele tem tratamentos, então vocês têm que clicar em exemplos para saber o quê? Esse conjunto de dados, como que eu entro? Olha, a primeira coluna é tratamentos. A segunda coluna é ambientes, ou fator A e fator B. A terceira é repetição. A quarta é variável 1, a quinta é variável 2 e por aí vai. Então, eu faço dessa forma. Está aqui, escolhi um modelo, DIC. Para quem é da área da genética, isso aqui é importante, natureza dos efeitos. Então, G e A é fixo, G e A é aleatório, G fixo A aleatório, ou o contrário. Por quê? Porque o teste F vai depender disso, um teste F de forma correta. Mas se você tem tudo fixo, a grande maioria das áreas só trabalha com efeitos fixos no modelo, ou seja, é um modelo fixo, vai testar todo mundo com resíduo. Então eu tenho essa segunda opção, que é utilizar um pacote ESP10, extremamente interessante esse pacote, brasileiro esse pacote, tá? Muito interessante, e dentro dele ele já vai fazer uma série de análises. Então eu vou mostrar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Então imagina que eu coloco aqui, todo mundo aleatório, só para calcular os parâmetros genéticos, considero um DIC. Então eu clico, o R está rodando. Rodou para mim, saiu a análise de variância. Então ele vai falar, olha, para a variável 1, a nova é essa. Aí o RBio fala, vamos conferir o teste F, porque pode não estar correto. Então o teste para o fator A,
ele tem que ser o quadrado médio de A sobre a interação. Então, ele vai falar que este valor é 0,92. Vejam o pi-value dele, né? O valor do F, 0,01. Diferente deste valor, quer dizer que esse valor de cima está errado. E de tratamento, que é o efeito, né? O segundo, ele está um valor testado com a interação, também está errado. E a interação? A interação tem que ser testada com o resíduo. Vai dar um F de 31. Opa, essa está certa. Tá? Então vejam como que muda. Então nós temos que ficar atentos a essas coisas. Vantagens do RBio. Então a gente já põe isso aí tudo programado para ele. Ah, mas o meu é tudo fixo. Olha, se é tudo fixo, vem para o lado de cá que o pacote ESP10 vai te oferecer mais coisas. Que coisas? Olha, por exemplo, o pacote ESP10, ele fez a análise de variância, testou e ele viu aqui que a interação é significativa. Então, o que ele vai fazer? Olha, a interação é significativa, eu vou precisar fazer um desdobramento da interação. Então, ambiente dentro de tratamento 1, ambiente dentro de tratamento 2, e já solta um teste de média. No caso, eu escolhi o teste Tukey para isso. Mesma coisa, ele soltaria para outra desdobramento, né? Neste caso aqui. Então, ele vai fazer tudo bonitinho. Essa é uma grande vantagem de utilizar esse pacote. Então, nós temos coisas diferentes. Se eu rodei aquela análise, eu ainda solto gráficos. Então, eu coloco aqui gráficos de dispersão da variável, do bloco, do tratamento, do ambiente, para ter noção de como que está a variação das informações. Análises para testar, né, que nos auxiliam a saber se nós temos problema de outlier, homogeneidade do resíduo. Então, o que é plot aqui, esse resíduo versus valores ajustados. Então, são diversas análises. Olha, nós temos interação, fácil de avaliar, ambiente 1. Olha os 3 tratamentos, como se comportava. No ambiente 2, o comportamento dos 3. Olha, veja que no ambiente 1, o genótipo 3 era o melhor, mas no ambiente 2 ele é o pior. Então, talvez seja ele que auxiliou fazer com que aquela interação fosse significativa. Então, isso tudo ele já sai para cada variável. Então, uma forma rápida, nós temos muito o que fazer. Tá certo? Essa era a minha apresentação rapidinho para vocês conhecerem um pouco mais do software RBio. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no nosso e-mail leonardo.bering@ufv.br. Grande abraço a todos, espero que o software seja de muita utilidade.